Gente, boa noite. Eu vou me apresentar primeiro, porque tem gente que veio, é a primeira vez que está vindo, né? Eu estou vendo aqui alguns novos. Sejam todos bem-vindos. Eu sou a Lúcia. Hoje a palestra é por minha conta aqui. Mas eu queria começar fazendo uma oração para dar aquela vibração boa no ambiente, né? Vamos agradecer esse momento, pedindo a espiritualidade que abençoe o ambiente, agradecendo a oportunidade do aprendizado, termos escolhido esse momento por estar aqui para enriquecer nossas almas e evoluirmos moralmente. Eu também agradeço a todos a presença e vamos aproveitar esse momento juntos aqui. Então, gente, eu gosto bastante de florear um pouquinho as minhas apresentações no comecinho, para a gente ficar mais descontraído, ficar mais gostosinha a coisa, né? Mas vou falar sério também, tá? Então, vocês não se preocupem. Então, o tema de hoje é sobre obsessão. É um tema sério, ele é um tema complexo, mas eu vou abordar ele de forma bem objetiva e simples, para uma coisa básica, só para a gente ter uma noção nesse período de tempo. Mas antes de começar a falar sobre o tema, eu queria iniciar essa apresentação com a última frase que eu usei na apresentação que eu fiz lá em março, que foi a minha primeira apresentação aqui e única por enquanto. Mas assim, foi no mês das mulheres que o grupo definiu que seria interessante aquele mês as mulheres apresentarem, né? Que era uma das primeiras vezes que a gente fazia isso. Então a gente decidiu lá no mês de março, vamos fazer só mulherada nesse mês. E eu falei naquele momento sobre, eu não sei se acho que a maioria não estava aqui, mas eu falei sobre mudanças. E por que eu falei sobre esse tema? Porque eu tinha acabado de mudar para os Estados Unidos. Então eu estava pensando muito sobre isso, sobre os conceitos, tudo associado ao evangelho, as questões da vida da gente, as questões morais. Então eu estava na necessidade de falar sobre mudança. A maioria das pessoas, a maioria não, todos que estavam aqui passaram por uma mudança, no mínimo a mudança de estar aqui, né? Então eu falei sobre aquilo naquela época. Então eu falei várias coisas, a apresentação tá no YouTube. E eu encerrei a apresentação falando uma frase, que naquela semana ela apareceu pra mim assim, do nada, no Instagram, assim, naqueles posts aleatórios que chegam pra gente. A frase era a seguinte: a vida é sobre mudanças. Às vezes de endereço, outras de aparências e na maioria das vezes de atitudes. Essa foi uma. Mas a última que eu falei foi essa aqui, que ela serve pra qualquer coisa. Nunca é do nada. Nunca é por acaso, nunca é coincidência. Sempre tem um propósito, um motivo maior, um plano de Deus. Então, aí comecei a florear um negócio aqui, né? Daí vem toda a motivação de que levou para falar sobre esse tema. Então a gente fez aquelas apresentações lá em março, todo mundo, e aí a gente, numa das reuniões, definiu, não, agora faz parte já, essas mulheres não vão escapar mais, tá? A Bia já fez mais umas duas, tá mandando ver aí, né? E aí eu fiquei pensando, putz, eu tinha a ideia da mudança, mas agora o que eu vou falar, né? Vou ter que me aprofundar muito em alguns temas aí, vou ter que estudar algumas coisas para poder falar. Daí eu pensei assim, bom, uma coisa interessante é a gente falar sobre um processo de reencarnação, né? Um modelo, um exemplo de processo reencarnatório. Eu falei, isso é bem legal. E aí, bem legal porque também eu já sabia onde eu ia achar toda a historinha para contar para vocês. E essa historinha, elas são 50 páginas, se não me engano é o capítulo 3, do livro Missionários da Luz, que é o terceiro da série do André Luiz, que começa com o Nosso Lar, Meus Mensageiros. Os Missionários são o terceiro. Ele tem 50 páginas que descrevem de cabo a rabo um processo reencarnatório
na medida que a gente, com a nossa capacidade moral, intelectual hoje, consegue assimilar. Eu falei, eu vou ler de novo o capítulo, marco tudo. Para quem já leu o livro, vai ser uma rememoração, uma relembrança das coisas. Para quem não leu, vai ser uma historinha diferente. É um caso de reencarnação. Aí falei, vou fazer esse, aí fiquei lá, vou amadurecer a ideia, aquela história, deixa para depois, daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu faço. Aí eu, no processo da mudança ainda, né, foi agora, fevereiro mais ou menos desse ano, fevereiro não, foi em abril desse ano, aí eu falei assim, vou fazer. Aí chegou minha mudança do Brasil, móveis, etc, meus papéis, meus cadernos, minhas apostilas de estudo do COEN, de mediunidade, etc. Aí fui guardar, né, para não deixar na bagunça lá, e mexendo nos papéis, o que eu achei, e vocês não vão falar que eu tô mentindo, achei isso. Vocês não nega a cor do papel. Então, isso aqui estava junto do meu material de estudos de passe e mediunidade, né? O curso de mediunidade, lá de casa, as minhas apostilas estavam junto. Quando eu vi, eu falei, nossa, eu fiz essa apresentação aqui, né? Em algum dia da minha vida. Aí eu olhei as datas aqui, 1993, ou seja, 30 anos atrás. Estava na faculdade ainda. Aí eu olhei e falei, bom, uma boa para fazer, né? Deixa eu ver como que tá. Mas eu fui ler, eu falei, deixa eu ver se tá direitinho. E tava bonitinho, tava assim estruturado. Para quem tinha 15 anos? Não. Não, para quem na faculdade. Para quem era nova ainda, né? Tava aprendendo e tal, tava estruturada. Eu dei aquela lida e falei, vou arrumar bonitinho agora, colocar nos tópicos que eu gosto de trabalhar assim e vou apresentar isso ao invés daquilo. Por quê, gente? Vou ler de novo, hein? Porque nunca é do nada, nunca é por acaso, nunca é coincidência, sempre tem um propósito, um motivo maior, um plano de Deus. Então, o meu, que era de fazer sobre o processo encarnatório, ficou para a próxima. Então, hoje eu vou falar sobre obsessão, que era isso que eu tinha preparado naquela época. Então, é pra gente entender que as coisas aparecem no meio daquela bagunça toda que eu tinha vontade de sentar e chorar, tava um negocinho interessante lá, né? E já estruturado. Bom, eu gosto assim, né, de falar com o PowerPoint atrás e mostrando assim, ó, aqui, ó, esse aqui é o tema, esse aqui, eu vou falar sobre esses tópicos aqui, mas não tem, então vai sim, o PowerPoint, eu vou falando pra vocês que eu deixei aqui, eu vou tirar óculos, né? Mas o pior de tudo é que eu falei assim, vou fazer então sobre obsessão. Ai, que legal, né? Aí já preparei tudo, reescrevi e tal. Cheguei pro cliente e falei, vou falar sobre obsessão. Mas você bem direta, objetiva e tal. Ele falou, mas eu falei, eu já fiz a apresentação esses dias sobre isso. Aí eu falei, não. Aí fui lá, como tá tudo no YouTube, fui lá assistir de novo a dele. Eu falei, mas eu vou dar um enfoque diferente. Eu quero fazer de novo. Não falei, tá? Aí eu falei assim, vou fazer essa aí para dar um enfoque diferente e é alguma coisa que a gente precisa da repetição, para reforçar os conceitos, para reforçar as ideias e tentar atuar nisso diariamente. Então, acabando, bom, agora que eu já floreei tudo, né, para deixar o ambiente mais, para fazer o caminhozinho de flores aí, vamos começar. Então, eu vou falar sobre a obsessão eu vou citar os tópicos que eu vou falar, que é a definição de obsessão, as características, as causas, a classificação e os meios de combatê-la. E depois disso, eu tirei muita informação da Gênese e do Livro dos Espíritos. Aí eu tenho algumas questões do Livro dos Espíritos que eu até vou ler para não tirar, né, para não falar que fui eu, né? Então eu vou ler as questões assim, as respostas para vocês, que são bastante pertinentes e tem tudo a ver com o tema e que explicam super bem isso aí. Então, sobre a definição, né, de obsessão. Vou pegar aqui minhas folhinhas. Cadê meu
meu PowerPoint? Definição, isso aqui quase já foi. Definição, né? Dada pelos espíritos no livro dos espíritos, né? A obsessão, ela consiste no domínio que os maus espíritos assumem sobre certas pessoas, com o objetivo de escravizar, de certa forma, e submeter à vontade deles, pelo prazer que experimentam de fazer o mal. Essa é a definição dada pelos espíritos de obsessão. Segundo tópico, então, definição dada, características da obsessão, né? Então, a obsessão, ela pode apresentar caracteres super diversos, né? Desde uma simples influência moral que a gente pode ter, sem, assim, sinais exteriores, até uma perturbação completa da pessoa, do ser, né? Atuando nas faculdades mentais e no organismo da pessoa como um todo. Essa definição é dada pela Gênese, que é um dos livros do Allan Kardec, tá, gente? Então, dei a definição para vocês, definição, as características e quais são as causas. Então, as causas, tudo isso que eu vou falar é para a gente estar bem atento à nossa volta o tempo todo, né? Então, eu vou falar bastante sobre a gente vigiar um monte de coisa. As causas da obsessão. Então, assim como as doenças físicas que a gente tem, as enfermidades, então, assim, uma gripe, sei lá, doenças mais graves, Covid, qualquer uma aí que a gente conheça, elas resultam, as enfermidades, de alguma imperfeição física nossa. Então, a pessoa que é mais suscetível a ficar doente é aquela que não se cuida, assim, não dorme bem, não come bem, não faz exercício, não segue as regrinhas básicas que a gente conhece. Então, ela está mais suscetível às influências físicas dos vírus, bactérias, fungos, etc., que estão no meio ambiente que a gente sabe. Então, aquela história da sua resistência baixa, em função de comportamentos físicos ruins seus, má alimentação, exercícios, etc., dormir bem, essas coisas. Da mesma forma, a possibilidade que existe de você ter uma obsessão depende das suas enfermidades morais, do enfraquecimento moral, o seu enfraquecimento moral, quanto você permite o acesso externo dos espíritos em função do seu padrão vibratório e moral. Então, e quais que são as causas segundo o livro dos médiuns, né? Então, os espíritos atuam sobre a vítima, né? A pessoa, às vezes por vingança. Ele vem se vingando daquela pessoa em função de algum acontecimento passado, que pode ter sido nessa vida mesmo, o espírito que desencarnou antes e vem para azucrinar, né? Ou em outra encarnação, que eles tiveram problemas juntos, num convívio juntos, tiveram problemas e ele não se conforma e quer se vingar e fica atuando em cima daquela pessoa. Então, vingança é uma causa. Outro, o mero desejo de fazer o mal. O espírito é sofredor, ele sofre, ele vê, ele sente que fazer o mal é o que ele tem que fazer, pelo simples prazer, porque ele vê que ele está sofrendo e ele acha que todo mundo tem que sofrer igual a ele. O desejo de fazer o mal por covardia, então porque ele se sente, ele pega a pessoa que está fragilizada moralmente, vê a facilidade ali, por covardia ele assume essa função de obsediar a pessoa. Por orgulho ou falso saber, né? A gente sabe que alguns espíritos obsessores, eles têm até bons conceitos, frases coerentes, boas, de acordo, mas muitas vezes eles pecam, eles falham em algum momento, principalmente quando a gente vê mensagens dessas coisas, que
E eles demonstram orgulho e muitas vezes assinam como entidades assim moralmente elevadas do nosso conhecimento, por exemplo, Jesus Cristo, Madre Teresa de Calcutá, ou sei lá, Irmã Dulce, alguma entidade bastante evoluída que muito possivelmente não viriam dar mensagens desse padrão, dessa forma, né? Então essas são as causas. Sobre as classificações, como eu citei no início, a obsessão ela pode ser super variada, né? Ela pode ter diversas formas, mas elas são classificadas em 3 tipos, que é a obsessão simples, que ela é uma ação inoportuna. Ela seria uma ação inoportuna desagradável, causando um mal-estar assim, generalizado, mas nada de muito complexo. Existe a fascinação, que é tipo uma ilusão que é produzida na pessoa, com conceitos, pensamentos, e que ilude a pessoa e que ela fica fascinada pela entidade que está obsidiando ela. E tem a subjugação, que já foi chamada de possessão, mas hoje em dia não mais, porque é um termo que quando você fala em possessão, você tem imagina algo como um apoderamento, que não é o que acontece, mas é um constrangimento tão forte que pode haver assim uma constrição moral ou física da pessoa, né? Que paralisa a vontade de agir e ele fica sob um verdadeiro jugo da entidade, né? E ela pode ser de 2 tipos: moral, né? Que o subjugado ele fica com uma espécie de ilusão e julga essa ilusão como sendo sensata. E pode ser corporal também, né? Que o espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários da pessoa, essas coisas todas, né? Então essas são a classificação das obsessões, né? Você acha que eu pulei aqui as coisas, gente? Dos meios de combatê-la, né? Então é o próximo item, porque eu falei, então vou repetir aqui, porque eu tô sem o PowerPoint, vou repetir. Eu falei sobre a definição, falei das causas da obsessão, a classificação delas, que são os 3 tipos, e os meios, e vão entrar nos meios de combatê-la agora, né? Então, o que ele cita no livro na Gênese, né? Ele cita: observar com mais atenção o teor dos nossos pensamentos, que são as vibrações que nós emitimos, que são os atos que nós vamos tomar na vida em função daquilo que a gente pensa. Isso quer dizer o quê? Observar, vigiar. A gente ouve muito orar e vigiar, né? Não é à toa. Vigiar. Analisar a carga emocional que impregna as nossas manifestações verbais e as nossas ações. Porque o que a gente fala e o que a gente faz, aquilo influencia geral à nossa volta, encarnados e desencarnados. Mais uma vez, temos que vigiar nossas atitudes e o que nós falamos. A gente tem que procurar identificar de maneira honesta as inclinações e tendência e as imperfeições da gente, assim como as virtudes intelectuais e morais. A gente precisa delinear as necessidades reais que nós temos e que nós precisamos suprir as nossas necessidades sem que a gente cause uma lesão no próximo. Então, eu preciso comer, eu não vou matar ninguém para ter que comer, né? É assim, tô falando o basicão, né? Mas assim, nossas necessidades que nós temos que atender sem lesar o outro. Eu preciso de tanto dinheiro que eu preciso roubar? Não. Então, vamos pensar nisso, né? E a gente constantemente fazer o balanço das nossas influências boas e ruins na nossa vida. A gente tem que exercitar mais, vigiar mais, né? Essas coisas. Aí, vou voltar para vocês com 2 perguntas do Livro dos Espíritos, que
as 2 primeiras que eu separei, mas tem algumas outras aqui que eu depois vou falar, que elas exemplificam e enriquecem bastante o tema, né, o estudo. Qual que é a primeira medida que a gente tem, que deveríamos tomar para dominar o mau espírito? Eu vou deixar, se alguém quiser responder, pode responder, mas depois eu falo para vocês o que é a resposta, tá? Alguém quer falar? Qual seria? Posso chutar? Pode ficar à vontade. Mas, tipo, amor, assim, sempre é isso a resposta, né? É sempre... Tipo assim, você falou muito de vigiar, então você tem que, tipo, vigiar, perceber, e aí, tipo, quando você percebe que você tá com uma obsessão, você tem que, tipo, primeira coisa, rezar, pedir ajuda das pessoas ao seu redor, e também, assim, quando você sabe que você tem uma obsessão, é porque o espírito é sofredor. E o que a gente faz quando a gente tá sofrendo? A gente ama, a gente ajuda, a gente reza pelo espírito, então, embora ele esteja te causando mal, você tem que desejar o bem, basicamente, né? Muito bom isso. Mas não é. Muito bom, mas não é. Na verdade, eu peguei a definição nua e crua do Livro dos Espíritos. E lá, a primeira coisa que a gente tem que fazer para dominar o mau espírito que pode estar à nossa volta é dominar a nós mesmos. Então, como, né, a gente vigiando o que a gente faz, né? Então, a gente tem que saber dominar o que a gente fala, o que a gente faz, os nossos instintos, como que a gente entende as nossas necessidades e como que a gente luta para sanar as nossas necessidades sem ter que maltratar outra pessoa. Então, todas essas coisas que a gente já falou, né? Que são como combatê-las, né? Como combater a obsessão. E aí, como que a gente consegue força para isso? É outra pergunta, pode, se alguém quiser falar. Senão eu também dou a resposta. Fácil. Como? Mas aí você falou um tanto. Orando, amor a Deus, amor à vida, a natureza, um monte de coisas. Exato, e é por aí. Na verdade, é a vontade. A gente tem que ter a vontade. Primeira coisa, vontade de ter força, de dominar a nós mesmos para dominar os espíritos obsessores que estão à nossa volta. E secundada pela prece. A prece de coração. Aí eu vou entrar num tema que o nosso amigo aqui falou há um mês atrás, mais ou menos, e ele citou as preces do livro do Evangelho Segundo o Espiritismo, que, se não me engano, é o capítulo 27, né? Que tem uma série de preces que, se você não está confortável em fazer uma prece, que você não sabe nem por onde começar, ali tem um monte de exemplos que você pode usar e escolher para sua necessidade. Eu quero porque eu tô com a dor nas costas. Então vai lá e procura uma prece para dor nas costas e vai ter uma prece lá. Eu estou citando uma coisa muito banal, mas são coisas assim, para um enfermo, para alguém que está alguém doente, outra para uma pessoa que morreu, etc. Tem vários tipos. Se você não se sente confortável em fazer a prece por você mesmo, vai lá, lê aquilo que é um mantra, sabe? E aquilo não é porque você está lendo que você não pode trazer aquilo de dentro de você, né? Para fazer essa oração. Então, é a prece, a vontade secundada pela prece, né? Aí, deixa eu ver onde que eu parei eu me perco aqui, né? Não quero perder o fio da meada. Então, essas são as 2 perguntas. E aí, o que eu queria falar para vocês? Também um parênteses antes de entrar nas outras questões que eu separei pra gente, né? A gente tem essa reunião aqui, nesse horário, né? Começa às 7h30, que já tá acabando meu horário até. Então, antes dela, a gente tem um mediúnico. O que a gente faz no mediúnico? É uma sessão onde tem médiums que dialogam com espíritos sofredores que vêm na busca de ajuda ou são trazidos para curar a alma deles, né? Ajudar na cura. Eles precisam ainda desse contato físico, né? Então tem isso, tem psicografias. E por que eu queria falar para vocês do trabalho que a gente faz antes? Porque
a gente recebe algumas psicografias e muitas delas, elas são muito repetitivas, assim. Olha, observa o que você está fazendo, o tal do vigiar que eu falei agora, que vai dizer bastante, né? Olha o que você está fazendo, coloque isso no seu dia a dia, olha o seu dia a dia, olha o seu cotidiano, toda semana a mesma história. Aí, o mais interessante foi uma das últimas, que faz mais ou menos um mês também, a entidade veio para ditar o texto e falou uma coisa: olha, gente, vocês têm que olhar o que vocês fazem diariamente, vocês têm que observar o que vocês estão fazendo diariamente. Cuidar do que vocês estão fazendo. Aí falou assim: você tá vendo que eu tô repetindo sempre a mesma coisa? Ainda falou isso, assim, não tem por onde, é o dia a dia de cada um, né? Então, a gente tem que cuidar do que a gente faz. A gente tem que colocar na rotina da gente a observação, o vigiar das nossas ações. Assim como eu comentei aqui numa das reuniões, já faz tempinho, sobre a gratidão por cada coisinha que a gente faz. Naquela reunião eu falei da gratidão por poder calçar o meu sapato, sentar no banco, calçar o meu sapato sem ninguém ter que me ajudar, descer a escada para a garagem, pegar meu carro e trabalhar e conseguir exercer minha profissão sozinha. E assim, e agradecer por aquele momento que eu vou ficar cansada, que eu vou ficar o dia inteiro lá olhando a mesma coisa, contando um monte de coisa e no final do dia eu tô cansada, mas eu tenho que agradecer. Então eu tenho que incluir essa gratidão por tudo que acontece na minha vida no momento, que seja na hora que eu tô pondo o sapato e fechando a porta, que seja na hora que eu vou tomar o café da manhã, a hora mais tranquila na sua vida, que pra mim é o meu cafezinho único de manhã, sentar e falar: gente, que bom que qualquer coisa, que tudo isso, o simples fato de eu ter levantado, colocado meu chinelo, ter ido vestir minha roupa que eu tenho, e que não precisa ser muito, que eu tô comendo, que eu vou sair, que eu vou fazer o que eu gosto. Então, é isso que a gente precisa colocar no dia a dia. Eu vou falar ainda minhas perguntinhas que vai dar tempo, mas eu quero indicar livros para vocês. Eu quero indicar um livro, porque o tema a gente está falando de obsessão. Tem um livro que eu li já, nem sei, na época desse papel amarelo aqui foi. Ele chama Nas Fronteiras da Loucura, não sei se alguém aqui conhece. Então, ele é de Valdo Pereira Franco com Manuel Filomeno de Miranda. Eu não lembro também os detalhes, mas eu lembro que ele é um livro bem pesado, assim, nessa questão da obsessão, e ele se passa, algo um pouco romanceado, mas com muita teoria espírita ali, e ele acontece num período de carnaval, lá no Brasil, né? E eles mostram como o ambiente... Você lembra disso? Não, eu ia falar, lá veio spoilers. Já veio? Aqui, ó, é muito mais pesado, né? Eu vou conseguir entrar no meio. Então, esse período do carnaval, como as pessoas ficam suscetíveis por causa da vibração, aquela vibração pesada, tá? Então é muito legal, o livro é ótimo. Não tenho aqui na biblioteca e acho que só mesmo baixando na internet, porque a gente vai achar difícil. Mas é um livro ótimo. Mas tem um monte legal aqui, gente. Posso falar também. E eu vou citar algumas perguntinhas. Eu vou citar algumas perguntinhas rapidinho aqui, que são boas também. E eu vou ler aqui, ó, para vocês. O espiritismo foi responsável por trair os maus espíritos? Ou esses já eram existentes, né? É no Livro dos Espíritos. Parece meio óbvio, né, a resposta. Lógico que não foi o espiritismo. Mas o espiritismo trouxe a possibilidade da gente conseguir identificar alguns males da humanidade através dessas questões morais e influência que a gente pode sofrer de meios externos, né? Mas eu não vou me alongar muito, não. Eu ia ler umas 4 aqui, eu vou parar por aqui. Porque eu não quero né? A gente tem outra coisa hoje depois, não tem? Então eu vou ler essa e eu queria comentar uma coisa aqui sobre
o que a gente, no nosso meio, né? A gente já assistiu alguns filmes atuais mais ou menos, né? E que mostram, exemplificam muito algumas questões de obsessão da vida da gente, né? Eu cito sempre o Sexto Sentido. Aquele filme, pra mim, assim, pegou muito, porque, na verdade, era uma obsessão aquilo, né? Se a gente for pensar, porque ele não desgrudava dali, ele tava o médico, né? Todo mundo acho que assistiu. Sim. Socorro aqui que eu tô falando coisa que às vezes não era. O Sexto Sentido, os outros, que é muito interessante também, que é a mesma coisa, eles estão sob uma influência, não conseguem sair daquele meio. É uma obsessão daquela mãe para os filhos dela, ela mesma, sabe? Ela não consegue observar as atitudes dela, os atos dela, o que ela faz, ela não consegue sair daquele meio, né? E do Sexto Sentido, vai um pouco além, né? Vai mostrando que o menino, na idade dele, era capaz de ajudar alguém que não conseguia sair daquele meio, Tem né? um filme no Netflix recente agora, chama The Pope's Exorcist. Não sei se vocês já viram. Ele é baseado numa história verdadeira que aconteceu. Lógico, né, que tem uns exageros ali, mas é muito interessante. É muito The Pope's interessante. Exorcist com o Russell Crowe. Gladiador. Então, gente, muito bom. Gente, a novela, Qual? Sim, Sim, a novela Viagem. a Quem viu a viagem, novela? é que nessa época, Alexandre. foi nessa época? Foi depois, teve um remake da novela. Teve um remake. Então, eu queria encerrar, né, porque acho que vou aproveitar o encerramento de hoje para a próxima, né, que nem eu faço assim. Então eu queria encerrar com o que a gente falou bastante aqui, né, vigiar. Vamos vigiar os nossos comportamentos, né, eu tô falando, assim, daqui para fora, mas tô pondo aqui para dentro, porque é para mim, né, é lógico, a gente fala para os outros, mas pra gente, eu tô falando. Então vigiar nossos comportamentos sempre. Colocar na rotina de vida da gente, assim como a gente toma banho, assim como a gente almoça, assim como a gente janta e faz café da manhã, colocar o hábito de agradecer. A gratidão cria um envoltório magnético tão bom que você sente na hora e você emana isso. Então, gratidão, observar as nossas atitudes, tirar aquele momento que seria uma meditação, né, para pensar nos seus atos. Então, encerrar por aqui, gente. Vigiar os pensamentos, tá, Lúcia? Vigiar. Né? É difícil. É isso aí, gente. Muito obrigada. E vamos dar continuidade a tudo aqui, né? Agora a gente vai ter os passes. Tem alguém sempre que tá me lembrando coisa que eu tenho que botar no meu oração, né, gente? Vamos fazer uma oração de encerramento? E vamos agradecer as entidades que aqui estiveram conosco, nos amparando, nos iluminando, nos inspirando nesse momento, para que essa palestra pudesse correr bem, que essa mensagem possa seguir com todos nós para nossa casa e ficar com a gente por todos esses dias dessa semana que está acabando, da semana que vem, que a gente vai ter alguns dias ainda antes de voltar aqui para aprender mais alguma coisinha, né? Muito obrigada a vocês que estiveram aqui, muito obrigada a todas as entidades, aos nossos amigos espirituais, a essa oportunidade bendita que temos. E é agradecendo que eu encerro a nossa palestra de hoje à noite. Que assim seja.